Tela preta. Imagens em preto e branco da cidade vista de cima, com casas, prédios e carros em movimento. Em letras brancas surgem os dizeres, com recurso da Lei Paulo Gustavo. Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Garibaldi apresenta. Uma produção 3 em 1 Filmes. Em parceria com Circolo Vicentini de Serra Gaúcha. Com Luiz Henrique Fidadelli. Nós todos sabemos a importância que tem Continuidade das imagens aéreas da cidade. Em seguida, cenas terrestres mostram ruas, prédios históricos e monumentos. Isso está em todos os livros e todo mundo sabe. Porém, essa história ela foi se perdendo com o passar do tempo. Quando tu destrói essas casas, ou quando tu acaba com uma via como essa, ou com as casas que são importantes para o patrimônio histórico, tu acaba tirando a nossa identidade como cidade. Hoje nós vamos tentar contar um pouco da história da Buarque de Macedo para que isso fique para a posteridade. Explicar a grande importância que teve para os nossos imigrantes. Imagem colorida com céu azul e um poste com 2 vasos de flores vermelhas, um cada lado, com letras brancas, surge Buarque de Macedo caminhando pela história. Luiz Henrique Fidadelli caminha na direção de uma casa, carregando uma pasta marrom embaixo do braço direito. Veste camisa azul com botões, calça jeans e boina. Ao fundo, o galpão, campos e folhagens verdes. O céu está azul com algumas nuvens brancas. Ele se aproxima da porta. O interior da casa está escuro. Ele se aproxima da janela, o ambiente fica claro. Essa via ela foi traçada por volta de 1870. No início, era apenas uma picada no mato, né? Imaginem vocês. Já do lado de fora da casa, ele está com um nessa facão época de se cortando fazer uma matos. estrada. Floresta nativa, primária, com árvores de grande porte, e isso feito tudo a machado, né? Naquela época não existia. No interior da casa, sentado em uma mesa retangular de madeira, atrás dele, cristaleiras, estátuas de santo e uma janela aberta. O ambiente é rústico. Ele usa óculos, formação preta, barba e cabelos grisalhos e aparados. Ela inicia no porto de Montenegro e vem subindo a serra. Sobre a mesa, ele abre um mapa antigo e prende com pedaços de madeira. A câmera foca no mapa, revelando um papel envelhecido com o desenho da planta de cidades. O homem desliza o dedo sobre as marcações, explorando as localidades. Também hoje contemplava também Carlos Barbosa, né? Mas quando o Garibaldi não tinha feito nenhum desmembramento. Passa por Garibaldi, vai a Bento Gonçalves, daí vai a Veranópolis, Nova Prata, chegando até Lagoa Vermelha e seguindo até. Era o único caminho para se chegar às colônias recém-traçadas. Ela foi por um longo tempo o único caminho também para escoar a produção daqui, dos imigrantes. Lá pelos idos de 1881, ela de volta à imagem dele sentado, abre um livro antigo de capa branca. A câmera aproxima-se das palavras impressas. A um grande político brasileiro, ministro da Agricultura do imperador. E com o falecimento desse, muito jovem, foi dado o nome dele a Buarque de Macedo. Com o tempo foi se alargando, foi se melhorando essa estrada
para ser carroçável, né? Que aí começaram as carroças. Essas carroças é que desciam daqui com a produção daqui e voltavam com os produtos para abastecer o nosso comércio daqui, né? O livro é folheado, revelando fotografias antigas de carroças, mulas e de navios de transportes. De mula, né? Eram enormes carretas puxadas por 9 mulas, levando toda a nossa produção daqui de grãos e de banha e tudo que se produzia até o porto de Montenegro e daí até Porto Alegre iam com as barcas, né? Com as chatas, para chegar a Porto Alegre. Alternância entre imagens do homem sentado e registros fotográficos antigos assim, de pessoas com cavalos e crianças. E aí, todo o comércio, desde Carlos Barbosa, Garibaldi, praticamente foi se colocando às margens dessa Buarque, né? Porque ela era uma via onde passavam todas as pessoas, né? Que vinham desde lá de Lagoa Vermelha. Então imagina o fluxo de gente que passava. E aqui em Garibaldi, puxou até a cidade para a margem da Buarque, né? A cidade tinha sido traçada um pouco mais para... A câmera retorna ao mapa, acompanhando o seu dedo onde tinha percorrendo as quadras traçadas, né? Mas a Buarque puxou todo o comércio. Em seguida, imagens de lojas, preto e branco mostram pessoas reunidas diante de um grande pavilhão e ruas movimentadas com carros todo antigos. na Buarque. A gente vai tentar contar essa história dentro do município de Garibaldi hoje, né? Que começa no bairro Alfândega e vai até a Garibaldina, nos limites com Bento Gonçalves. Luiz continua sentado, folheando livros, Nós exibindo documentos e registros pesquisas históricos. E procuramos documentos, dados e selecionamos algumas casas para contar um pouco mais dessa história. Em volta da mesa está sentado Bernardo Henrique Cléry, um homem branco de cabelos e barbas preto cerrado, óculos de armação preto, usando uma camisa preta e calça jeans. Ao seu lado, Manuela Pieta Lourenço, uma mulher branca de cabelos na altura do ombro grisalhos, primeira vestindo casa uma camiseta verde bermuda jeans. À frente dos dois, do outro lado da mesa, está Silvia Lourenço, uma mulher branca de cabelos lisos pretos abaixo do ombro, veste uma camiseta preta e calça jeans. No canto direito do espaço, Luiz está sentado em uma poltrona e conversa com os três. Bernardo abre um pequeno estojo preto com canetas, tira uma caneta e aponta para um papel amarelado com desenho da arquitetura. Bernardo, ao lado de Luiz, observa um desenho e gesticula. E uma cozinha anexa de alvenaria. Gato preto com olhos azuis aparece na tela. Essas casas foram feitas aqui pelos imigrantes. A tentativa era até de imitar, muitas vezes, reproduzir as casas que eles tinham na Itália. Luiz está na porta de casa gesticulando. Na grande maioria eram casas de 2 pisos. E como aqui existia uma abundância de madeira, muitas dessas casas foram feitas de madeira. Imagens de Bernardo rabiscando, Luiz sentado na mesa se intercalam. Na imigração italiana. No Brasil, praticamente não existem casas de madeira de 2 pisos. Aqui na nossa colônia é que se perpetuou essa história, né? Essa construção de casas de madeira de 2 pisos. Foi a casa do intendente municipal Manuel Cauã. E em cima do frontão da porta de entrada da cozinha estava escrito Vila Wanda. E Vila Wanda, segundo a história, era a filha mais jovem de Manuela Cauã. Imagens em preto e branco da casa se intercalam com Luiz sentado à mesa. A foto que nós temos dessa casa, é importante contar que foi feita pelo Cirilo Zamboni, que foi o primeiro fotógrafo de Garibaldi e também o primeiro imigrante que chegou em Garibaldi. Que Luiz cita aparece na tela. Uma curiosidade é que nessa foto a gente consegue, no meio das pessoas, visualizar Dante Tognazzi. Luiz aponta rostos citados nas fotografias antigas. Que foi um imigrante italiano e que posteriormente a gente vai poder falar nele, que ele foi também bastante importante na história da Buarque de Macedo. Com o passar do tempo, essa casa foi demolida e ficou a parte da cozinha. Uma bandeja branca com vários compartimentos para tintas. Com um pincel, Bernardo concentrado mergulha na tinta azul e começa a colorir um rascunho da casa. Acabou depois se tornando até um estábulo para cavalos e aí depois também foi demolida. Essa casa ficava imagem da placa da rua de Armolote, em seguida desenhos da casa aparecem e a tela vai escurecendo. Entre as ruas a Buarque de Macedo e a Davi Sartori. Entre árvores, o reflexo do sol se destaca. Abelhas pousam em uma planta rosa. Ao fundo, casas e Bernardo caminhando pela rua. Ele veste roupas cinzas e carrega uma bolsa preta transversal. Para diante de uma casa antiga e observa a mesma. A câmera percorre detalhes da construção. A próxima casa que nós vamos falar é a Casa Peterlongo. Essa casa que foi construída por Manuel Peterlongo
e que hoje não se encontra exatamente na Buarque de Macedo. Uma mulher Há idosa muitos surge na anos janela e conversa foi com mudado ele. um pouco o traçado da Buarque, porque ali existia um problema muito grande de uma subida muito íngreme. E imagina subir Com um essa celular, estrada Bernardo com fotografa a mulas, casa. né? Por isso que Sentado, organiza documentos a e fotos em uma estrada hoje prancheta, Davi abre um estojo de Sartori pano, pega uma é lapiseira e chamada começa a rabiscar enquanto de observa a Estrada imagem no Velha, celular. né? Porque esse era o traçado antigo da Buarque. Manuel Imagens antigas de Petrolongo Manuel era aparece. agrimensor e era trentino, e vinha de uma região de montanha, então Bernardo aponta dá para a para planta ver da casa, alguns volta a imagem da traços de casas de construção. montanha, né? Com lambrequins, com essas varandas, com essas mansardas. Além Bernardo mistura disso, tintas em uma pequena bandeja e continua é muito colorindo o desenho da importante para a planta da nossa casa. história, porque o primeiro champanhe produzido em Garibaldi por Manuel Petrolongo foi produzido no porão dessa casa, em 1913. Por muitos anos fomos considerados, né, chamados de a capital brasileira do champanhe, hoje capital brasileira do Cena de espumante. Luiz sentado à mesa se intercala com Mas, Bernardo, que continua devido colorindo a a isso, planta da até casa. hoje, a empresa se chama Champanhe Petrolônico, a única champanhe brasileira que pode usar o nome champanhe, né? Isso é muito importante para a história. Bernardo pintando sentado na frente da construção. O desenho é enfatizado, a tela escurece. Imagem da cidade com vários carros e pessoas na rua. Seguindo o nosso trajeto, encontramos a casa Luiz folheia um livro, do exibindo imigrante imagens antigas da casa. italiano Davide Sartori. Foi um dos pioneiros no curtume aqui na nossa região. Ele mesmo curtia os couros, usava no Imagens de Luiz trabalho sentada à que mesa se ele intercalam com fazia Silvia rabiscando em e uma também tábua sobre a vendia mesa. couro Ela está curtido. sorrindo. Ele tinha uma fábrica de Silvia uma rabisca o desenho da selaria que casa. produzia todos os aperos para cavalos e arreios para carretas. Produzia também sapatões para trabalhar na roça, chinelos e todas as coisas ligadas ao couro. Ela mostra seu desenho para Luiz, ambos Um gesticulam. detalhe importante dessa casa também é que a Silvia amplia foto uma mais imagem da antiga casa que a na tela gente do vê, celular, ela era mostrando a coberta Luiz. de scandale. São telhas de madeira rachadas com um ferro especial para isso, uma cunha. E se escolhiam as árvores dos pinheiros, né? Silvia observa uma foto antiga da casa e reproduz o desenho, intercalando com a imagem de Luiz sentado à mesa. mesa. Se fazia ela rachada porque o próprio rachar dela acompanhava os veios da madeira. E isso ajudava também para o escoamento da água e para a durabilidade também da escada. Com um pincel, Silvia pinta seu desenho. Ela e Luiz conversam sobre o desenho sentados à mesa lado a lado. Falando ainda de Davide Sartori, ele foi também, por um determinado tempo, Imagem de intendente Luiz sentado à mesa municipal. se intercala com fotos antigas Um de dos Sartori. primeiros intendentes de origem italiana da região. E também ele tinha o título de Coronel da Guarda Nacional, que também é um título importante, e aí também dá para ver a importância que ele tinha para Garibaldi. Imagens de Silvia pintando seu desenho intercala com imagens em preto e branco antigas da casa. Imagem colorida atual da rua da cidade. Em destaque, um cachorro que levanta e sai caminhando. Seguindo o nosso caminho, nós vamos falar um pouco da Casa da Vila. Uma coisa certa Luiz é folheia que um livro antigo e mostra a a imagem da família de Luigi Luigi. D'Arrigo era de origem de Lucca, na Toscana. Não haviam muitos toscanos aqui, né? Silvia caminha na rua e para na frente da casa para observá-la. Os imigrantes aqui eram vênetos, eram trentinos, eram cremoneses, friulanos, né? É uma particularidade da família D'Arrigo. Ela atravessa a rua e de frente com a casa ajusta um tripé, organiza seu material e Tinha já inicia novos raízes no rascunhos. comércio já lá na Itália. E veio para cá e aqui continuou com as suas habilidades na área do comércio e foi muito bem aqui.
Posteriormente ele se mudou para Bento Gonçalves e lá também tinha comércio. Ele tinha um filho farmacêutico em Caxias, um em Bento, um em Garibaldi e um em Carlos Barbosa, para ver como ele tinha essa Imagem de visão, Luiz né? sentado à mesa se intercala E com a aqui em imagem da casa Garibaldi nos dias ficou atuais. Imagens Arduino da antigas em Rigo, preto e branco de um com livro. a casa que por muitos anos foi a farmácia Providência e até hoje pertence aos herdeiros de Arduino da Rigo. Silvia segura uma bandeja com tintas e na outra mão um pincel. Ela pinta seu desenho da casa. Essa imagem intercalada com Luiz sentado à mesa e imagens de diferentes ângulos da casa. É uma casa muito interessante. Arquitetonicamente, ela tem alguns detalhes únicos aqui hoje na cidade. Que ela tem o granaro, que a gente chama, é aquela parte do sótão, onde tem umas janelinhas que a gente pode ver. Aí a gente talvez não preste atenção nisso, né? Mas é um detalhe trazido da Itália, porque lá ele se usava o sótão para guardar os grãos e alguns também na Itália criavam um bicho da seda nesse espaço, né? Porque era o espaço mais seco e se tinha umas garantias de preservação, principalmente da alimentação dos grãos para o inverno. Felizmente a casa permanece até hoje ainda nas mãos dos herdeiros de Arduino da Rigo. Foco no desenho de Silvia e a tela escurece. Imagem colorida dos dias atuais de uma rua, de mais uma casa. Esta imagem intercalada com Luiz sentado à mesa. Seguindo, nós vamos à Imagens de Casa diferentes Toniassi, ângulos desta que é casa. uma casa que está ao lado da Praça das Rosas. Essa casa foi construída pelo imigrante Luigi Toniassi, que chegou aqui em 1893. Ele era alfaiate em Valonara, na Itália, próximo a Marostica, no Vêneto. Com o passar dos anos, ele construiu essa casa e também ensinou muita gente a arte da alfaiataria. Segundo conta a história, no terceiro andar da casa, onde ficavam esses alunos que vinham para cá de outros municípios também para aprender a arte da alfaiataria. Quando chegou aqui, ele veio com 2 filhos, o Dante e o Ambrogio. Imagens em preto A e branco da esposa família e que seu 2 Luiz filhos narra. ficaram na Itália. Aí vieram depois, quando ele conseguiu se estabelecer aqui, Manuela Pietra e já Lourenço, uma ter mulher branca condições de vestindo uma camisa receber, verde e calça marrom, caminha eles pela vieram rua com para uma mochila cá. preta nas costas. E aí ele teve mais 2 nascidos aqui no Brasil. Imagens de Manuela desenhando intercalada com Luiz sentado à mesa Quando e ele mostrando textos veio, é com uma folhas coisa muito amareladas. interessante. Ele escreveu Ela abre imagens antigas as de uma memórias casa, em um da livro, viagem e começa a dele rascunhar o pra cá. desenho da casa. Isso está inclusive em livros, né? Isso é fantástico, né? O cara sair de lá, contou todo o caminho que ele fez, todas as peripécias de uma viagem dessas, que não era nada fácil, né? Mas ele contou tudo isso e isso felizmente está gravado para a história, né? Aí ele aqui, ele foi muito bem. A prova disso, que ele foi muito bem, é que ele construiu Manuela essa pinta casa. o desenho da casa. A imagem se Por intercala muitos com anos fotos foi a única antigas da casa de construção. 3 pisos Retrato que das tinha pessoas aqui em mencionadas e Garibaldi, Luiz né? sentado à mesa, observando os registros. Ela é muito importante porque essa gente chama de uma casa paterna. Essa casa, ela foi construída e ficou na mão da família por muitos anos. É impressionante como eles preservaram tudo isso. Nessa casa também foi uma agência do Banco Pelotense, e no qual o gerente era o Dante Toniassi, filho do Luigi. O Luigi faleceu em 1915 e os filhos, alguns foram para a área da alfaiataria, outros para a área do comércio e foram também muito importantes para a história de Garibaldi. O desenho de Manuela, agora finalizado, é destacado. A tela escurece. Imagem colorida da rua nos dias atuais, destacando uma arquitetura composta por prédios históricos. A cena alterna com fotos históricas da casa narrada. Caminhando um pouco adiante, encontramos a casa do imigrante Cirilo Zamboni. Essa casa, construída em 1899,
serviu também como um armazém de secos e molhados, um ateliê fotográfico do próprio Cirilo, que foi o primeiro fotógrafo de Garibaldi, e também ele tinha, interessante, ele tinha um linotipo, ele imprimiu o primeiro jornal de Conde D. Imagem antiga de uma máquina de impressão de jornais, com coloração desbotada. A cena intercala-se com Luiz sentado à mesa, folheando documentos e observando fotografias. Essa casa tem muita importância histórica por ser Cirilo Zamboni considerado o primeiro imigrante italiano que chegou em Garibaldi, em 1875. Ele era uma pessoa bastante culta, falava, e contam as histórias, 7 idiomas, já tinha uma passagem pela Áustria, por alguns países, e chegou aqui, se instalou e ele construiu o primeiro moinho para moer farinha, para fazer farinha de milho, ali na região da linha Vitória, muito próximo hoje onde é a capela da linha Vitória. Essa casa também a fachada da casa guardou a história por muitos anos, porque da sempre foi a casa da família Zamboni até há poucos anos atrás. Saindo da parte central da cidade, nós vamos em direção ao Borghetto. Ali tem uma casa que hoje, infelizmente, só resta uma imagem parte. Da fachada de uma casa de pedra Nós cercada vamos falar dela porque ela tem a cena se também intercala com uma Manuela parte sentada à mesa, onde Luiz e Silvia estão à sua frente, gesticulando enquanto discute desenhos e fotografias antigas. Um exemplar interessante de casa, que infelizmente uma parte dela foi demolida em 1960. Sobrou a cozinha de pedra. Essa casa era composta dessa cozinha de pedra e uma parte de alvenaria de 2 pisos, coberta de escandole, com imagens janelas de Manuela de da casa se tampão intercalam sem com cenas vidro, de Luiz sentado à mesa e diferentes ângulos de Manuela e Silvia trabalhando em seus esboços. Do início da imigração italiana. Não se sabe ao certo quem construiu essa casa. Nós temos algumas coisas históricas que ela foi por muitos anos uma queijaria. O pessoal recolhia leite na região e ali era transformada em queijos principalmente. Depois, essa casa, quando essa queijaria saiu desse local, a família Comparim comprou essa casa e é dona desse imóvel até hoje. E essa parte que sobrou da casa, que era a antiga cozinha, hoje é alugada para uma vinícola. A fachada da casa aparece novamente intercalada com os desenhos finalizados. A tela escurece. Imagens aéreas da cidade se intercalam com Luiz sentado à mesa, folheando livros, documentos e fotografias históricas. Qual a importância desse projeto que a gente está fazendo? É a tentativa de manter essa história, de perpetuar essa história. A gente teve muita dificuldade de encontrar documentos, de encontrar fotografias que mostrem esse passado. Muita gente não se interessou em preservar, muita gente não se interessou em preservar, inclusive as fotografias. E as pessoas mais antigas, infelizmente, se foram, que poderiam nos contar essa história. Tá? Existem alguns relatos, um deles que a gente pode citar, que foi do Estevão Balcone, que na década de 80 escreveu alguma coisa sobre a Buarque de Macedo, que de grande importância, porque é das poucas coisas que se tem escrita. O primeiro passo nosso foi uma caminhada que nós fizemos no mês de setembro,
em conjunto também com o Círculo Vicentino. Luiz está na rua gesticulando enquanto conversa com Alessandra Loz e Nicolau Calduro. Uma mulher branca vestindo uma blusa vermelha, um casaco leve colorido, boné e óculos. Eles estão cercados por um grupo de pessoas, aproximadamente 20, e fomos reunidas contando a em um círculo história na dos rua. negócios, das famílias. As pessoas começam a caminhar, enquanto a imagem intercala cenas de Luiz gesticulando e interagindo com o da grupo. Buarque de Macedo. Imagem do Centro Histórico de Garibaldi, com pessoas transitando pela rua. A chegamos cena se intercala com imagens do grupo caminhando e Luiz sentado à mesa. de Garibaldi, completando esse caminho, e acredito que a gente conseguiu também perceber a importância da Buarque, a importância que tem hoje esses prédios preservados e também a importância de todas essas pessoas que durante um século e meio passaram com cenas por de aqui. flores, pessoas caminhando e a bandeira da cidade. Luiz, Bernardo, Silva e Manuela conversam próximos. A cena intercala imagens Nesse dos quatro projeto trabalhando em seus desenhos. E Luiz gesticulando enquanto interage com eles. O foco se alterna entre os rostos e os esboços. Desenharam, pintaram algumas casas que a gente elencou. Um trabalho muito interessante, de resgate também. A gente conseguiu, inclusive, algumas peças dessas casas que eu tinha no meu acervo aqui, para a gente compor esse trabalho de resgatar essas imagens. Nós trabalhamos com casas que não existem mais, que o trabalho foi feito em cima de fotografias, e também algumas casas que estão ainda dentro do nosso patrimônio histórico. E eu acredito que isso serve também para eternizar essas casas na pintura desses nossos garibaldenses, e eu acredito que vai também ajudar eles na posam para uma foto na porta de uma casa de pedra, parte felizes com seus desenhos ao lado de Luiz. A cena se intercala com Luiz sentado à mesa. Desses prédios. A grande importância desse nosso trabalho está em colocar mais uma pedra nessa nossa construção da história de Garibaldi. Passo a passo, a gente vai com um trabalho de todos, do pessoal que realmente valoriza e gosta disso, mantendo essa história para que isso se perpetue. Luiz olha diretamente para a câmera. A tela escurece. Imagens aéreas da cidade começam a passar. Na tela, em letras brancas, Buarque de Macedo, caminhando pela história. A tela escurece. Imagens de fotografias antigas vão se intercalando em letras pequenas e pretas. Uma produção 3 em 1 Filmes, em parceria com Circolo Vicente de Serra Gaúcha. No canto esquerdo, em preto em letras brancas, a apresentação Luiz Henrique Fidadelli. Artistas convidados: Bernardo Henrique Gellen, Manuela Pietra Lorenzi, Silvia Lorenzi. Imagens coloridas dos desenhos se intercalam. Direção, captação de imagens e edição, João Pedro Zandonai. Captação de áudio, Pedro Magali. Captação de imagens aéreas, Tobias Sartori. Animações, Alan José Secato. Coordenadora do projeto, Alessandra Loz Nicolau Calduro. Coordenadora agente administrativa, Andréia Cicheleiro. Tesoureira, Roberta Ferrari. Apoiadores, Eliane Lanzarini, Lúcio Possebon. Criação do material publicitário, Quarto Estúdio com Bahia de Fátima Fachini, Andréia Cicheleiro. Acessibilidade do projeto, Mariotti Assessoria em Educação, com Aline Mariotti. Base de pesquisa, H.E. Castilho Oliveira, Cinquentenário da Colonizadora Italiana del Rio Grande do Sul, 2000. Aldo Francisco Bigotti, Carlos Barbosa, Presente, Primórdios e Pioneiros, 2008. Aldo Francisco Bigotti, Histórias de Carlos Barbosa, 1989. Arlindo Estaci Bastiteu, Retratos da Colônia, 2012. Carmen Langaro, Turismo e Reabilitação Patrimonial no Percurso Terrestre da Imigração, de 2023.
Josimar Darigo de Brito Souto. Luiz de Beatriz. História da família Arigo de 2022. Júlio Pocenato. Arquitetura da imigração italiana no Rio Grande do Sul, 1983. Pedro Ken. Estrada do Presidente Luciano Buarque de Macedo, 2022. Priscila Boeira. Garibaldi. Histórias da nossa história, 2024. Stefano Luiz Balcone. Roteiro da Rua Buarque de Macedo, 1988. Wagner Calibre Boni. Os caminhos da colonização. Estrada Geral e Estrada Buarque de Macedo, de 2023. Agradecimentos especiais. Acervo Histórico Cultural do município de Garibaldi, Museu Municipal e Arquivo Histórico, Ana Sofia Cheche Mascara, diretora do setor de Patrimônio Histórico Cultural, Carmen Langaro. Este projeto é apoiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022. Na parte inferior, os logos do brasão da Prefeitura de Garibaldi, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Buarque de Macedo, caminhando pela história. Realização Círculo Vicentino de Serra Gaúcha e 3 em 1.